Bom dia a todos. É com muita alegria, né, que mais uma vez nós recebemos todos aqui na casa. E a palestra de hoje, né, vai ser proferida pelo nosso irmão Sérgio. O tema é libertação, do livro... que bacana. O livro O Amor Liberta, do Divaldo. Então, nós vamos convidar a todos para fazer a nossa prece inicial, agradecendo a oportunidade bendita de podermos estar aqui, todos reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, para poder aprender, aprimorar os nossos conhecimentos e nos tornarmos pessoas melhores. Vamos fazer a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Então, mais uma vez, nós agradecemos a equipe espiritual aqui presente e damos por iniciada a parte da palestra de hoje. Muito bom dia a todos. O tema de hoje, então, é tirado do livro do Divaldo, da Joana de Ângeles. O Joana de Ângeles que ditou os ensinamentos, que fala de amor. Mas a parte da libertação, ele traz-nos um conhecimento novo. Porque toda vez que a gente fala de amor, a gente sempre fala do amor carinho, do amor fraternal, do amor sentimento. No entanto, a gente esquece muito que o amor, ele também traz-nos obrigações. Obrigações que, de certa forma, levam-nos a querer nos conhecer melhor. Exemplo, por que libertação? Muitas das vezes, isso acontece muito, nós temos problemas graves durante a nossa vida, na qual nós nos destemperamos com pessoas, temos desavenças em casa, no trabalho, com os amigos, e aquilo fica marcado. A gente arrasta aquilo conosco. Jung, ele fala numa das suas teorias sobre a mente humana, ele fala que para cada preocupação nossa, nós agravamos ou colocamos um item a mais no nosso cérebro e ficamos arrastando ele. Isso é uma verdade. Imaginem o seguinte, então, para cada coisa que nós praticamos na Terra, uma preocupação a mais, um sentimento ruim a mais, nós estamos colocando mais um item no nosso cérebro e aquilo fica ativo. E o nosso cérebro arrasta aquilo, vai arrastando com outras coisas. Muitas das vezes, do nada, vem para nós preocupações do nada, um sentimento que a gente não sabe de onde é essa preocupação. É esse sentimento que muitas vezes ficou gravado no nosso cérebro anos e anos atrás, mas que está lá ativo. Gera neurose. Freud estudou muito a parte da neurose. E ele falava muito que, muitas das vezes, que o nosso cérebro tende a esconder, escamuchar mesmo alguns sentimentos para que nós não soframos. Só que pior, né? Piora para a gente. O que acontece? A gente não tem a lembrança do fato, então ele fica lá guardado, mas está ativo. O que acontece? Ele começa a vir na forma de ações humanas. O Freud, ele falava o seguinte: pessoas que têm dificuldade de ficar paradas, por exemplo, qual de nós consegue ficar parados, sem mexer em nada? Quando está no telefone, está rabiscando alguma coisa. Quando está em casa, ou está mexendo, está sempre se mexendo, ou está com alguma atividade. O que é isso? Freud dizia que são essas atividades neuroniais que estão lá ativas, que em alguma preocupação, alguma coisa que a gente fez, a gente armazenou, e a gente já nem lembra mais o que é, mas está lá ativo. E vem na forma de postura, desarmonia, dificuldade. E as dificuldades vão desde a financeira até dentro de casa. Porque a gente tem irritações. E aquela irritação que a gente não sabe de onde vem. Eu fiquei irritado. Acordei irritado hoje, eu não sei do que é. Essas irritações, elas advêm
dessas situações que a gente guardou. Me destemperei com o meu chefe. Ele é assim mesmo e eu não perdoo. Eu simplesmente faço de conta que não foi nada. O nosso cérebro, para nos proteger, pega a fotografia daquela situação, armazena no nosso cérebro e fica lá guardado. A gente esquece do fato, porque o cérebro facilita isso. Então a gente esqueceu o fato, mas a atividade do fato está lá presente no cérebro. Então começa a vir na forma das irritações que a gente tem, de dificuldades que a gente enfrenta na vida por pura falta de amor. Porque tudo isso que acontece na nossa vida e a gente vai armazenando no cérebro é falta de amor. Então imaginem o seguinte, quando a gente é muito jovem, a gente tem muita coragem, a gente quer o mundo, quer ganhar o mundo. A gente não tem muitos problemas desse no cérebro, então a gente tem facilidade para querer ganhar o mundo. É muito comum as pessoas mais jovens querer conquistar o mundo. Por quê? Porque tem excesso de coragem. Eu quero, eu posso. Falta um pouco, às vezes, de direção, mas a vontade está lá. Vai passando os anos e a nossa desarmonia interior vai armazenando no nosso cérebro várias situações de destempero familiar, de brigas conjugais, de desarmonia com os pais ou com os filhos, e nós vamos guardando, porque a gente não esquece. Esse papo de que tem que perdoar, né, meu irmão? Tá? Quem anda perdoando as coisas aqui? Quem de nós realmente anda perdoando todas as pequenas coisas que estão acontecendo na nossa vida? E essas pequenas coisas que não são perdoadas são armazenadas no cérebro. Por quê? Porque falta de perdão faz com que haja lembrança. Por definição, o cérebro, ele fala, olha, se ele ficar lembrando, ele vai sofrer. Então, como ele não vai esquecer mesmo, o cérebro faz o seguinte, ele esconde aquela camada de lembrança daquela coisa que está acontecendo, só que as atividades dela, como já foi dito, começam a interferir na nossa vida diária. Agora imaginem muitos anos guardando essas irritações, esses problemas. Por isso que as pessoas muito idosas, às vezes já não têm paciência com mais nada. Armazenou tanta coisa na vida, o cérebro está tão esgotado com tantas atitudes e atividades, que o cérebro já não tem mais vontade para ir além. Não, eu já não tenho paciência para isso. Não, eu não aprendo mais, é muito comum nós vermos isso, né? Eu não tenho tempo para isso, porque a minha vida já acabou, eu já estou no final dela. Isto é uma atitude de um cérebro já esgotado de uma vida inteira armazenando falta de perdão, falta de amor. Então, o acúmulo disso através dos anos faz com que o nosso cérebro, a nossa condição pessoal, seja de uma pessoa esgotada. Triste, a vida está difícil, porque as coisas estão muito complicadas. Só que nós esquecemos o seguinte, né? Os orientais, principalmente os budistas, eles sempre comentam que o reflexo da vida exterior parte da premissa do nosso interior. Se a gente não mudar o nosso interior exterior vai se mostrar exatamente como está o nosso interior. Ou seja, o que está dentro é o que está fora. Nós só vamos ver, sentir, conviver, vivenciar aquilo que já está dentro da gente. E nós, a doutrina espírita, colaboramos, até implementamos mais, e é uma grande verdade, com um acento a mais. Ainda arrastamos para a nossa vida aqueles problemas que a gente deixou para trás. Tem uma história do irmão X, que ele conta o seguinte, se as crianças quiserem subir, já está lá as tias. Já estão lá em cima as tias, se quiserem subir. Tem uma história do irmão X que conta o seguinte, de um espírito que vem na Terra e resolve trabalhar a caridade. Então ele nasce numa família abastada, sem muitos problemas financeiros, e consegue trabalhar a caridade dessa forma. E ele vai, desencarna, fala, agora eu quero trabalhar a minha fraternidade com os irmãos. Então ele volta, vai numa família religiosa, se torna então um pastor, e começa a trabalhar esse lado mais fraterno com os pais, e consegue superar isso. E depois ele volta para o plano espiritual e fala, agora eu quero ver se eu consigo trabalhar melhor o desapego. Então ele volta de novo numa família abastada, mas perde tudo no meio da vida, perde tudo, fica totalmente pobre.
e consegue superar essa falta do bem que ele já teve. E volta. Aí chegou um determinado momento e falou, agora eu quero aprender a amar. Aí quem fala isso é o irmão X, ele diz, já fazem 800 anos que esse espírito está reencarnando. Depois que ele pediu para aprender a amar. Até hoje ele está tentando. Porque é a parte mais difícil. Amar. Porque o amor, ele nos liberta. Liberta de tudo. Aquilo que nós comentamos sobre Jung, nossas condições cerebrais, elas são realmente falta de amor. O Divaldo Franco, ele teve um problema muito sério, né? Teve uma determinada época, uns 10 anos atrás ou mais, acho que até mais, saiu um artigo no jornal que dizia o seguinte, que ele estava copiando as obras do Chico Xavier. Isso deixou ele muito desgostoso, né, com a vida, com tudo. Ele conheceu o fulano que escreveu. Passou alguns anos e esse fulano estava muito doente, conheceu o Divaldo e falou pro Divaldo, Divaldo, eu me arrependo de ter escrito isso. E o Divaldo, meu irmão, eu te perdoo, não se preocupa não. Passaram-se depois disso 10 anos e o Divaldo estava com uma angina. Pegou angina, estava sofrendo com isso. E ele, nossa, nós espíritas temos que sofrer tanto algumas doenças físicas. E ele perguntou para a Joana de Ângeles, que é a mentora dele, mas minha irmã, por que eu estou com essa doença? E ela virou para ele, Divaldo, ainda bem que você perguntou, né? Pensei que não fosse perguntar. Mas por quê? Porque você não perdoou. Lembra aquela notícia lá, que saiu no jornal, que você falou que perdoou? Rapaz, você não perdoou. Não, e vira doença. O que acontece, então, toda vez que a gente não nos libertamos pelo amor, aquilo se torna crônico. Primeiro começa no problema cerebral. Nós temos as dificuldades que acontecem na vida, porque todas as preocupações que a gente vai armazenando no cérebro, aquelas faltas de perdão que a gente guarda no cérebro, ele começa a gerar em nós aquelas preocupações do nada, aquelas dificuldades diárias, aquela falta de tempo para tudo, e a gente vai levando uma vida cada vez mais difícil por uma condição nossa. A gente ouve muito falar de perdão, de amor e de libertação. Mas praticar isso é que seria a verdadeira libertação. Não é só falar disso. Nós temos que amar sim. Amar no sentido mais amplo. Amar no sentido mais amplo não é falar só que ama. O amor é ação. Paulo, quando amou ao Cristo, ele saiu pregando o Evangelho. Por todo mundo conhecido. O amor, ação. O amor não é só, eu amo e acabou, tá tudo bem, eu sinto. Não. Cristo amou a humanidade entregando-se para ela. O amor, ele é ativo. O marido com a esposa com o marido, os namorados, os pais, os filhos, tem que ser ação. Tem que ser uma ação constante. Como é que eu amo meus amigos se eu nunca sequer converso com eles? Como é que eu amo meus parentes se eu sequer escrevo ou ligo para eles para falar que os amo? Como é que eu amo meus pais se eu dificilmente falo com eles? Como é que eu mostro meu amor se eu não ajo no amor? O amor, ele tem que ser ativo. E não só ativo para quem é fora da nossa casa. Ele tem que ser ativo principalmente para quem está dentro de casa. Ou seja, ajudar as pessoas quando estamos na nossa casa, sim. Como é que eu posso amar a minha sociedade se tem um buraco na minha rua e eu sequer tenho coragem de ligar para a prefeitura e falar, tem um buraco aqui, fazer meu lado civil. Amar é atividade mesmo, é constância. Seja na rua de casa, seja lavando a louça com a esposa. É ação. A ação, ela acontece a partir do momento que eu realmente amo. Se eu estou fazendo aquilo de má vontade, falta amor. Aí nós temos que trabalhar um outro lado, que é aprender a amar. A partir do momento que a gente ainda tem carência de aprender a amar, então nós temos que estudar melhor isso. Ler o Evangelho, começar a entronizar o amor, a começar a aprender que o amor, ele é uma ação constante. No mundo, na nossa vida, em tudo. Quando a gente começa a perceber e aprender isso, nós começamos a estender isso. Pequenas desavenças a gente não vai mais guardar. Difícil, né? Mas é uma grande oportunidade para não ficar doente lá na frente. Por quê? Porque 99% das doenças são causadas por destempero sentimental. Porque todas, não vou falar todas, porque vai saber os tipos de doenças que aparecem por aí, mas a grande maioria das doenças estão atreladas ao nosso sentimento. Ou seja, não adianta eu ir no médico
tomar remédio se eu não mudei meu sentimento. Não adianta nada. Estou fazendo um tratamento porque eu tive um problema na coluna e vou... Até problema de coluna, sabe-se hoje, que são problemas sentimentais e emocionais. Então, nossos problemas estão atrelados ao nosso sentimento. Libertar-nos é aprender a trabalhar o sentimento. Não é da boca para fora. Quando Cristo falou ama os inimigos, ele não falou para a gente pegar o inimigo e levar para nossa casa e conviver com ele. Amar, de modo geral, também é aceitar. Amar, de modo geral, é não querer o mal, pagar o mal com o mal. Se alguém nos quer mal, se alguém deseja alguma coisa mal para nós, a gente não tem que esperar o oposto da mesma forma. Amar é perdoar constantemente. O problema é que, como a gente tem dificuldade de sentir, como a gente tem dificuldade de agir no amor, nós guardamos ressentimentos. Os ressentimentos geram problemas, problemas geram doenças. Natural. Ou não. Pessoas que têm pressão alta não são pessoas explosivas. Pessoas que têm problema no coração são pessoas que têm raivas constantes. Pessoas que têm problema na coluna não é porque querem levar o mundo nas costas. E vamos por aí afora. Vamos vendo que os problemas emocionais, sentimentais e as doenças normalmente estão atreladas justamente no que nós somos hoje. Nós conseguimos amar? E olha que a palavra amar, ela se estende aí. Amar é no sentido de, alguém me deu uma fechada, eu não vou desejar o amor para o meu irmão ali, mas também não posso desejar o mal dele. Não é? Eu posso até ter um repente na hora, mas eu não posso ficar desejando o mal para ele, pelo que ele fez. E assim para todos os momentos da nossa vida. Estou lá na fila do caixa e alguém faz algo e eu aproveito, porque estamos irritados. Se a gente está irritado, voltando ao Freud, hein? Se estamos na fila lá do caixa e aparece uma irritação naquele momento, vamos buscar a causa da irritação? Não é comum a gente ficar irritado só porque está numa fila. Ou é comum a gente ficar irritado porque não tem nada para fazer. Ou é comum a gente estar irritado porque está irritado. A irritação por si precisa ser estudada. Cada um de nós, indivíduos, temos que saber aquilo que está nos atrapalhando. O que é que está acontecendo naquele momento? Por que eu estou me sentindo? Como a gente não para ficar se autoanalisando, lembrando lá Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo, a gente não tem esse costume, então a gente se irrita e pronto. As pessoas que estão à nossa volta que se preparem. Isso é falta de libertação, falta de amor. Como é que eu posso amar alguém se no momento em que eu estou, eu não estou bom hoje, as pessoas é que têm que arcar com a minha situação pessoal? Não estou amando ninguém, nem a mim mesmo. E outra coisa, nós só vamos aprender a amar quando nós começarmos a nos entender melhor. Porque a gente sabe aquilo que realmente nos faz o mal. A gente sabe aquilo que faz com que a gente, naquele dia, a gente acorda com o pé esquerdo, como se diz, né? Acordei com o pé esquerdo e hoje vai ser um dia... E olha que interessante, porque quando a gente tem esse pré-sentimento, nós simplesmente não vemos o lado bom da vida. Acordei, não estou muito bem hoje. Por mais que seja bonito o dia, por mais que as coisas aconteçam, nós focamos no ruim. Então vai acontecer um monte de coisa boa. O que acontecer de ruim é ali que a gente vai fixar a nossa atenção. E a gente vai achar que o dia foi feito das coisas ruins. Um monte de coisa boa vai acontecer no dia. Alguns pontos desinteressantes que vão acontecer, como nós estamos focados no ruim, vamos armazenar aquilo. Voltamos para o nosso lar já irritado, porque nós focamos nas partes ruins que aconteceram no dia. Chega em casa, nem pergunta como é que eu estou, porque eu não estou bem. E aí vai. Então a gente vai se estendendo. Não estamos amando ninguém dessa forma. Então, amar é se libertar? Sim. Mas tem que partir da gente. Em algum momento a gente tem que querer essa mudança. Como vimos certa vez um pastor numa palestra, ele estava falando sobre o amor no casamento, e ele falou algo que nós concordamos plenamente. Chegou uma determinada fase do casamento dele, que ele falou: eu optei por amar a minha esposa. E não entendemos, né? Mas por que optou por amar a sua esposa? Porque poderia optar por não amá-la. Porque tem uma certa fase no casamento em que a gente faz a opção. Não é mais a paixão que influencia ou que
está nos arrastando pelos sentimentos. Chega uma certa hora em que nós nos equilibramos. A partir do momento a gente tem a opção. Se a gente... obrigado. Se a gente... E naquela hora, então, quando a gente fala, eu opto por amar, todo o resto da nossa vida vai ser focado naquilo que a gente fez a opção. Optei por amar. Legal. O que acontece em muitos lares hoje, em muitos casais hoje, é que a gente, quando acaba aquele fluxo da paixão, aquele amor descontrolado, que todo mundo acha que a vida tem que ser controlada por paixões, quando acaba aquilo, quando chega o equilíbrio, seja no lar, né, no casal, o que acontece, quando a gente pode optar por continuar amando, a gente opta pela paixão. Então, acontece aí as separações, acontece que as pessoas simplesmente, no momento em que eles poderiam agora aprender a amar, porque amor é treinamento, se treinar a amar, amando com as pessoas diferentes de nós, que estão convivendo conosco, mas ali a gente está num treinamento constante de amor. E aí é uma opção pessoal, tanto do homem quanto da mulher. Os dois têm que optar pelo amor. Quando opta pelo amor, aí o casamento dá certo. Quando um dos dois opta por não amar, não vai amar, não tem jeito, não tem como. O amor, ele faz parte da gente. Muitas vezes nós confundimos muito, né? Ah, mas eu me apaixonei por fulano. Ah, mas eu não me apaixonei por ciclano. E nós sabemos que a paixão, ela é química. Ela acontece naquele momento e o nosso cérebro faz uma reviravolta danada e nosso coração dispara e nós temos aquele ímpeto de ficar com a pessoa e ficamos com a pessoa e só vemos a pessoa. Isso é totalmente químico, não tem nada a ver com sentimento. Isso é químico. O nosso corpo fala por nós, o nosso instinto fala por nós. E isso dura um bom tempo. Diz os especialistas, a cura dura mais de um ano ou mais. E vai durando. Aí as pessoas, dentro dessa química, se casam. Chega uma hora que a química para. É natural. A química é necessária para que haja a união. Então, vem a paixão, dá-se a união, aí não há mais a necessidade de haver essa química. Aí a oportunidade de opção. Opa, eu quero amar. A partir do momento que a gente opta por amar, a coisa dá certo. Ah, eu não sei se eu quero amar. Começa a dar errado aí. Porque se é o homem ou se é a mulher, oportunidades não vão faltar. Então, aprender a amar é uma opção nossa. Seja no casamento e estendemos no trabalho. Eu opto por gostar de trabalhar aqui. E vou trabalhar num lugar em que eu me dou bem. Ah, eu opto por ser feliz na minha família. Ou seja, é sempre uma opção nossa. Nós temos condições de trabalhar isso ou não. Então, tudo na nossa vida parte sempre da nossa premissa pessoal. Nós temos aquele velho costume de achar que tudo depende de fora de nós. É o meu patrão que não presta, então o meu trabalho está ruim. É a minha empresa que eu trabalho que é ruim, então o meu trabalho é ruim. É minha esposa, então minha vida é ruim. É meu marido, então minha vida. É o meu filho. Nós exteriorizamos tudo. A partir do momento em que nós começamos a interiorizar tudo, tudo muda. A partir do momento em que nós começamos a perceber que nós somos o centro da nossa vida e não os outros, outras coisas, outros sentimentos, nós começamos a mudar tudo. Aí, a partir desse momento, nós começamos o caminho de libertação. Nós estamos na vida passeio. Isso é uma grande verdade. Nós renascemos aqui no planeta realmente para a labuta mesmo. Por quê? Porque nesse planeta aqui não tem jeito, se não trabalhar, não dá para evoluir, seja evolução monetária, seja sentimental, seja qual for. Nós estamos no planeta certo, até porque nós como seres humanos, nós temos uma tendência natural a não fazer nada. E isso é pesquisa já comprovada. Nós lutamos para não fazer nada. Nós queremos o trabalho ideal para não fazer nada, queremos a casa ideal para não ter trabalho, queremos o sentimento, queremos o casamento. Nós buscamos o nada. Mas o mundo, ele é muito mais perfeito do que a gente pensa, né? Então, nessa busca desenfreada pelo ideal, nós vamos, no caminho, encontrando as dificuldades que faz com que vão lapidando o nosso interior e a gente vai inconscientemente evoluindo.
É uma maravilha, porque a gente nem percebe o quanto nós estamos caminhando nessa vida e as dificuldades que vão aparecendo na nossa vida vão lapidando o nosso interior. Por mais que a gente ache que não está no caminho da evolução, naturalmente estamos evoluindo. Mas existem duas vertentes aí. Existe a vertente daquele que se deixa arrastar, ou seja, eu não quero fazer nada e fica naquele trabalho lá reclamando de tudo até que é mandado embora e tem que se mexer para arrumar um outro, melhorar a vida. Está naquele casamento em que ele não faz nada, ou ela não faz nada para melhorar até que o casamento acaba, então ela começa a se mexer. Ou seja, situações na nossa vida em que nós nos deixamos levar por falta de amor. Porque quando a gente ama, a gente age. Agindo, a gente se liberta. E quando a gente não age, não faz nada, a vida faz por nós. Então, se a gente não faz nada para melhorar, algo vai acontecer. Podemos ter certeza disso, que alguma coisa vai mudar. E a gente começa a agir por impulso. E existe a outra vertente, a vertente daqueles que evoluem por vontade própria. Eu vou melhorar o meu relacionamento, eu vou melhorar a minha atividade, o meu trabalho, eu vou melhorar a minha vida pessoal, eu vou buscar mais coisas porque eu preciso e mereço. Ou seja, estou naquela vertente na qual o mundo não precisa cair na minha cabeça para as coisas mudarem. As pessoas como essa, nós vamos perceber que estão sempre no caminho, e num caminho interessante, no qual não há muito desastres na vida de uma pessoa dessa. E a gente acha que são sortudos. Ah, mas fulano não acontece muito. Você vê que sorte, né? Ah, conseguiu o emprego que todo mundo quis, ou conseguiu o casamento ideal, ou conseguiu... São pessoas que estão buscando a sua evolução naturalmente. Ao passo que boa parte de nós outros esperamos a cair uma pedra na cabeça para as coisas começarem a acontecer. Então nós vamos ver sempre essas vertentes, seja na nossa família, no meio dos nossos amigos, isso. Pessoas buscando algo mais e pessoas esperando que alguma coisa aconteça para se mexer. Isso vai sempre acontecer, desde que o mundo é mundo. O Kardec, lá atrás, ele escreveu o seguinte: se naquela época que ele escreveu, 200 anos atrás, ele falou, se a riqueza do mundo fosse dividida por igual para todo mundo, não haveria nem ricos nem pobres. Todo mundo teria a mesma quantidade de valor de dinheiro. Só que, um ano depois, haveria novamente ricos muito ricos e pobres muito pobres. Por quê? Muitos iriam buscar aquilo que é do seu interesse e outros não buscariam nada. Isso faz parte do ser humano, é nosso isso. Então, dentro da linha do amor, é a mesma coisa. A gente só vai amar se a gente preferir, fizer essa opção. Senão, a gente continua levando a nossa vida como se não amasse nada, não amasse a vida, não amasse as pessoas, não amasse o trabalho, não amasse a família. Porque nós temos essa opção de amar tudo isso que está à nossa volta e naturalmente a gente age nesse meio. Ou seja, amo minha família, então busco isso. Procuro ter uma integração com essa família, amo meus amigos, busco ter integração e ajo para que haja integração com isso. Ah, eu amo estar com meus filhos, não busque isso para que isso seja real e verdadeiro. Ou eu não amo nada, então a gente não faz nada. Não faz nada e a vida vai levando até que o momento em que a própria vida nos dá lições para que a gente possa aprender a dar valor para coisas que a gente poderia ter valorizado e não valorizamos. Exemplo, a própria reencarnação, né? Nós muitas vezes nascemos numa família, numa determinada situação, em que nos é dado condição para a gente fazer muita coisa. E a gente não faz nada. Outras são dadas condições precárias para a pessoa e ela faz muito. Aí vamos lá, aquela parábola de Jesus, quando ele falava da moeda, né? E ainda fala no final, aquele que escondeu o talento lá, aqueles que muito tiverem, mais terão. Ou seja, aquele que mais buscar, mais coisa adquirirá. Porque a própria vida vai lhe dar. E aqueles que pouco tiverem, o pouco que tiverem vai ser tirado. Mas é natural isso. Porque aqueles que não vão buscarem nada na vida, no relacionamento, na família, nos amigos, esses poucos que tiverem também vai ser tirado. São pessoas que vão estar sozinhas, sem um emprego, sem a situação interessante da vida, sem coisas que para ela pode ter valor, mas que não busca. Então Jesus lá atrás já nos avisou, busque através de si próprio. Através desse amor, nós conseguimos alcançar aquilo que nós queremos. Sem esse amor,
nós não conseguimos nada. A libertação se dá, então, amando. E amor é algo que nós não podemos falar, está muito longe de mim, é algo que eu ainda não sei como é. Porque é muito comum também, nós vemos em palestras, em livros, não, o ser humano ainda não sabe amar, porque o amor é sublime. Nós amamos do nosso jeito. Se eu amo dando um ovo de Páscoa para o meu filho, para o meu amigo, é esse amor que eu vou praticar. Se eu amo dando presente no dia do namorado, só no dia, é esse que eu vou. Nós praticamos aquilo que nós conhecemos. Nós não viajamos no sentido de sublimar o amor. O amor, ele tem que ser terreno, nosso. Se eu amo mandando e-mail para meus amigos, verificando como estão, ou vendo no Orkut, é esse amor que eu vou praticar, praticando, fazendo acontecer. O que nós não podemos é simplesmente falar que amamos e não fazemos nada. Se eu amo estar trabalhando, eu tenho que amar o meu ambiente de trabalho. Eu não posso amar algo e falar mal de lá. Eu não posso amar uma situação e falar mal dela. Eu não posso amar meus amigos e falar mal de alguém entre meus amigos. Então, não estou praticando amor nenhum. A libertação, ela vai acontecer, queiramos ou não. Mas nós temos opção de fazer com que essa libertação aconteça o quanto antes. Depende só de nós. Muita paz a todos. Bom, agora chegou aquele momento, né, para a gente encher o Sérgio de perguntas, agradecendo a oportunidade, né, muito obrigada pela sua explanação. Quem gostaria de falar alguma coisa, fique à vontade, um de cada vez, vamos pegar as senhas, a fila. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Opa, vamos lá. Eu queria saber por que é tão mais fácil a gente xingar. Você citou aqui no negócio do trânsito, né? Toma uma fechada, leva uma fechada. É tão mais fácil a gente xingar do que perdoar, do que falar, vai, irmãozinho, vai em paz, siga seu caminho. Por que é tão mais fácil? Um dia fizeram essa pergunta por Chico, né? Porque a questão de como é que a gente age na vida. E o próprio Emmanuel ele ensina para o Chico, né? Na época ele falou, olha, nós temos 2 leões dentro de nós. Um bem calmo e um agressivo. Qual é que vai aparecer? Aquele que a gente alimentar mais. Então, vamos começar a alimentar o leão mais calmo, porque é ele que vai começar a aparecer mais. Por que a gente se irrita com mais facilidade? Porque provavelmente é o leão que a gente mais anda alimentando. Mais alguém? Loren Júnior. Posso falar alguma coisa? É o seguinte, eu acho o seguinte, para trazer tudo isso, a libertação, tem uma coisa primeiro que a gente tem que se libertar, né? Que é uma coisa difícil, que é o mal de todos, né? De todos os vícios, ele é o pior, que é o egoísmo. Se você não se libertar do egoísmo, como é que você vai amar? Como é que você vai fazer justiça? Como é que você vai promover a caridade? Primeiro, a gente tem que se libertar do egoísmo, porque tudo isso que você falou, bem falado, é tudo a causa do egoísmo, é o mal. A gente tem que extirpar o egoísmo, porque primeiro é nós, depois são os outros, né? Então, eu acho que enquanto a gente não se libertar dessa chaga, que é o egoísmo, que é o pai de todos os vícios, né? Ou a mãe de todos os vícios, é difícil a gente chegar lá, né? Precisa uma reforma íntima, né? Uma consciência muito, uma coisa muito lúcida, uma lucidez espiritual muito grande para a gente chegar realmente a esse ponto. Só completando, né? Já que a gente ainda não chegou lá, vamos praticando do jeito que a gente sabe, fazendo o que a gente pode. E a gente vai chegar lá um dia, Lourenço. Todos nós aqui dentro temos certeza disso, né? Que a gente vai chegar naquele ideal. Tá certo, ele tá espírito de luz já, gente. Tranquilo, muita paz então. Quer falar? Então nós vamos mais uma vez agradecer, né, a palestra do Sérgio, as suas palavras tão benditas aqui, e que nós possamos assim nos libertar, né, daquilo tudo que
ainda nós temos de não tão bom dentro de nós, né? Procurar aprimorar cada vez mais todos esses ensinamentos, alimentar esse leão bom, né? Para que nós possamos nos tornar pessoas melhores, né? E é o que a nossa irmã falou, são passos de formiguinha. A cada dia, a cada instante. E uma coisa que nós não podemos perder é a esperança, porque tudo na vida pode mudar, tudo na vida pode melhorar, né? Basta a gente acreditar, querer, ter esperança, tá? Então nós vamos agora passar para aquela parte em que nós podemos doar aquilo que nós temos de melhor para todos aqueles irmãos que estejam em aflição. Então nós vamos fazer as nossas vibrações de amor para todos aqueles irmãos que se encontram em cárceres privados. Nós vamos dirigir as nossas vibrações para os nossos irmãos que estejam acamados, precisando neste momento de auxílio, que eles possam se sentir um pouco mais confortados. Vamos pedir amparo, proteção para todos aqueles que se encontram nos asilos, que tanto fizeram por seus familiares e que hoje não têm oportunidade de estar em seu convívio. Que eles possam se sentir abraçados e principalmente valorizados. Vamos vibrar por todas as crianças que estão à procura de paz nos orfanatos, que o seu dia grande possa chegar e que eles encontrem pessoas que possam assisti-los, ampará-los e amá-los como eles merecem. Vamos vibrar por todos os nossos irmãos que não têm um teto, que estão morando nas ruas, à mercê de todas essas mudanças climáticas, não têm o conforto de fazer uma higiene pessoal, usam as suas vestes sem poder ser lavadas, passadas, e nós, muitas vezes, não agradecemos tudo aquilo que temos. Vamos vibrar também por toda a equipe espiritual aqui da casa, agradecer todo o preparo que eles fazem para nos receber em todos os dias que a casa abre. Vamos vibrar por todos os trabalhadores daqui, encarnados e os desencarnados também. Pedir licença para vibrar por nossos amigos, por nossos entes queridos, por nós mesmos. E vamos deixar uma vibração em branco, para que a espiritualidade maior possa encaminhá-la a quem achar necessário. Que assim seja. E aproveitando a harmonia dos nossos corações, nós vamos agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais nesta manhã, aprendendo, buscando principalmente o conhecimento, porque isso já é um grande passo, de nós nos colocarmos à disposição, né, de querer aprender, nos modificar. Nós já estamos um passo à frente. Que nós possamos levar daqui tudo aquilo que nós ouvimos e principalmente colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Que todos nós possamos ter uma boa semana. E assim nós pedimos licença para encerrar mais essa parte dos trabalhos de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.